Meu assunto de hoje vai ser o fascismo da Anvisa, possivelmente a instituição governamental hoje mais inclinada ao autoritarismo, para não dizer totalitarismo. A mentalidade dessas pessoas que estão à frente da Anvisa é realmente estarrecedora e nos remete a tudo que há de pior na história da política mundial. Mais uma investida desses fascistas contra a liberdade individual, agora, felizmente, uma briga comprada pela revista Veja. Eu gostaria de parabenizar a última edição, que traz como matéria de capa o alerta a esse perigo enorme à liberdade. O Ministério da Saúde adverte que fumar faz mal à saúde. O Ministério da Saúde deveria advertir que a Anvisa faz muito mal à liberdade individual. Essa gente se arroga no direito de determinar o que é melhor ou não para os indivíduos. E é sempre com essa cabeça de que está em prol do bem do povo, que está lutando pela saúde dos brasileiros e que eles vêm, então, invadindo cada vez mais a esfera privada. É importante lembrar e frisar que os nazistas, por exemplo, eram obcecados com a questão da pureza da saúde. O Hitler e companhia abominavam o cigarro, para dar um exemplo, e o ócio, queriam que todo mundo, o ideal dessas pessoas é aquele exército de formigueiros, todos iguais, marchando com a saúde perfeita, obcecados então por alimentos orgânicos, Hitler era vegetariano, e por aí vai. Então a Anvisa vem cada vez mais com medidas nessa linha. E a matéria traz agora o novo vilão, que é o remédio de emagrecedor, os inibidores de apetite. E o argumento de defesa desses fascistas é sempre o mesmo. Eles argumentam que o povo não tem conhecimento e que os riscos não compensam os benefícios, então, portanto, tais medicamentos devem ser banidos do mercado, devem ser ilegais. Vários erros acontecem nessas premissas que eles usam. Primeiro, tratar o povo todo como uma cambada de mentecaptos. Surge logo de cara a primeira contradição. Numa democracia com sufrágio universal, seriam esses mesmos mentecaptos que sequer seriam capazes de saber o que é um remédio que faz bem ou não para a sua saúde, que escolheriam os governantes, esses seres clarividentes e altruístas que então concentrariam o poder autoritário para cuidar da saúde do povo em nome do povo. Então, logo de cara já fica essa contradição gritante que passa despercebida somente mesmo por mentalidades tão obtusas como a dessas pessoas que lutam sempre por um mundo melhor. O segundo grande problema é que os burocratas e tecnocratas da Anvisa teriam que ser mais preparados, por exemplo, que os médicos todos, que receitam remédios inibidores, como a própria reportagem traz, muitas vezes fundamentais para tratar de certas doenças. Então esses burocratas e tecnocratas da Anvisa se colocam acima do bem e do mal e na capacidade técnica mesmo, acima de todos os médicos do país. Então já é de uma arrogância ímpar, digna de todos os grandes autoritários do mundo, diga-se de passagem. E por fim, é preciso lembrar que o que faz ou não bem à saúde, o risco versus o benefício, são questões da esfera individual. Muitas coisas fazem mal à saúde e nem por isso cabe ao governo e aos burocratas da Anvisa determinar o que deve ou não ser feito. Fritura faz mal à saúde, o álcool, dependendo da dose, pode fazer mal à saúde. Aliás, como bem lembra a matéria, desde o século XV, já teria sido a frase de um suíço, de que a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose. Você pode imaginar que várias coisas fazem mal à saúde, mas dependendo da dose, elas são remédio, elas são a solução para o problema, como até mesmo o veneno. Dependendo da quantidade do veneno extraído de uma cobra, para dar um exemplo, ele pode ser usado justamente como
o antídoto para a picada da cobra. Então, muitas coisas fazem mal à saúde. Fumar pode fazer mal à saúde, beber em demasia pode fazer mal à saúde, o ócio faz mal à saúde, a fritura e gordura fazem mal à saúde, e nem por isso, espero eu, desejamos viver num mundo onde burocratas do governo ficam determinando, então, quanto de exercício cada um deve fazer no dia, quanto cada um deve ingerir de fritura e gordura, e por aí vai. Então isso é realmente o ovo da serpente, o começo de um regime que caminha na direção da total servidão, à lá regime soviético, à lá o regime comunista, nazista, implantado em vários países do mundo. É isso que, na essência, a Anvisa e seus burocratas no controle dessa instituição fascista almejam. Saibam eles ou não. Acredito eu que há uma divisão ali e uma minoria maquiavélica, pérfida, realmente tem essa agenda de invasão sobre as liberdades individuais. Mas há sim uma grande parcela, talvez a maioria, desses burocratas e de pessoas que defendem essas medidas da Anvisa em prol da saúde pública, né, que simplesmente não tomam conhecimento do perigo daquilo que defendem. E aí também vem o excelente editorial da revista Veja, trazendo então C.S. Lewis, que chamou a atenção justamente para esse perigo muito maior quando vem de pessoas supostamente bem intencionadas. Ele diz: de todas as tiranias, aquela exercida sinceramente em prol do bem de suas vítimas talvez seja a mais opressiva. É melhor viver sob exploradores ladrões do que sob a onipotência moral dos intrometidos. A crueldade dos exploradores às vezes adormece. Sua cobiça pode ser saciada em algum momento, mas aqueles que nos atormentam em nome do nosso próprio bem nos atormentam para sempre, porque eles o fazem com a aprovação de suas próprias consciências. Então, meus caros ouvintes, a Anvisa hoje talvez represente, e olha que a competição é acirrada, porque são muitas instituições desse governo petista que representam ameaças grandes à liberdade individual, mas a Anvisa representa possivelmente a mais perigosa de todas. Querem banir propaganda de alimentos e biscoitos e refrigerantes para crianças, querem se meter, e já se meteram, na venda de produtos na farmácia, e querem se meter em remédios e tudo que nós podemos consumir, até mesmo com pareceres médicos. Tá? E não é importante, não é bom esquecer que muitas vezes os próprios petistas que vêm criando o arcabouço, a mentalidade que permite o avanço dessa agência fascista, muitas vezes são os mesmos que defendem, por exemplo, a legalização de drogas. Nada contra, eu acho que a legalização das drogas, pelo menos brandas, sem dúvida alguma, é uma bandeira claramente liberal. Novamente, o indivíduo faz o que quer com o seu corpo, isso é um problema individual. Agora, não deixa de ser curioso você imaginar que amanhã você vai, por exemplo, entrar numa farmácia e falar para o farmacêutico: olha, eu quero uma aspirina e ver também aí 100 gramas de pozinho branco de cocaína. E aí o farmacêutico vai retrucar: para essa aspirina o senhor tem, por acaso, receita médica? Então é esse o cenário, parece patético, mas parem para pensar um pouquinho. É esse o cenário que nós corremos o risco de viver logo ali à frente. Um cenário onde todas as drogas são legalizadas, mas para comprar uma aspirina, um antibiótico, um remédio para emagrecer, será tarefa hercúlea nesse país. É isso que a Anvisa está lutando para conquistar nesse país. E trata cada um de nós como um perfeito imbecil, ignorando que são os imbecis do povo que colocaram no poder o imbecil mor, aquele que comanda essas agências todas, indicando inclusive seu presidente. Era esse o meu desabafo de hoje. Eu espero que essas investidas fascistas da Anvisa encontrem barreiras muito sólidas à frente, porque o desafio está lançado e a luta será árdua.